você tem a sua palavra aí, ou seu iPad, seu celular, vou procurar ser mais breve. Em Ruth, no capítulo 1, verso 11, diz assim: essa é uma palavra, esse mês em que nós estamos ministrando, as pastoras da casa estão ministrando, mas não é exatamente uma palavra específica direta às mulheres, mas é uma palavra à igreja do Senhor, amém, gente? Porque a palavra de Deus é para todos os povos, é para criança, adolescente, né? Amém, gente? Posso ler? Diz assim, olha, porém Noemi disse, pensava que ele ia colocar ali, né? Mas tudo bem. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fosseis maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filho, esperá-los-eis, até que viesseis a ser grande, deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz, tornaram a chorar, e Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pode sentar, irmãos. A gente já estava de pé, né? Essa palavra, irmãos, pode... Oh, glória. Eu não sou profeta não, mas eu gosto do tangedor, viu? Glória a Deus. Gente, aqui a gente está vendo a palavra de uma mulher, como ela mesma disse, amargurada. Porque até então ela era chamada Noemi. A maioria de nós conhecemos essa história, está no livro de Ruth. Ruth só tem apenas 4 capítulos. E eu incentivo você a ler. É tremendo. Nós vamos extrair muitas lições. Essa história fala, claro, de Ruth, mas está inserido no contexto dessa mulher maravilhosa que é Noemi, né? Nós vemos a história dela em que, nos tempos dos juízes, em que a nação de Israel pecava, se arrependia, pecava, se arrependia, estava como um ciclo vicioso, né? Aquela história que quando está tudo bom, vai, peca, mas aí depois vem a maldição por causa do pecado, porque a maldição sem causa não encontra pouso. A maioria de nós ficamos colocando desculpa num monte de coisa, mas o fato é que a primeira coisa que a gente precisa é descer, se arrepender. Quando as coisas estão difíceis, não vou procurar desculpa, eu vou me jogar, derramar meu coração diante de Deus e vou me arrepender. O arrependimento é a porta de acesso ao milagre. Às vezes nós achamos que a oração de petição é apenas a porta de acesso ao milagre. A porta de acesso ao milagre é o quebrantamento. É a porta de acesso onde eu posso me quebrantar diante de Deus e Deus fazer maravilha dentro de mim. Porque o milagre precisa acontecer dentro de mim. E quando o milagre acontece dentro de mim, ainda que eu não veja ele fora, eu sei que o milagre é real. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, essa família, ela estava, morava, a família de Ruth, ela, o marido, os 2 filhos, morava em Belém. Belém, terra do pão. Na época em que havia fome naquela terra por causa do pecado do povo, né? O que aconteceu? Elimeleque, marido de Noemi, ao invés de derramar o seu coração em arrependimento, porque quando uma nação peca, o que Deus está esperando da gente é arrependimento. Enfim, Elimeleque tomou uma decisão que afetou toda a sua casa.
Irmãos, e a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas decisões. E principalmente quando essas decisões, aliás, sempre nossas decisões vão afetar alguém. Mesmo que ainda você não tenha uma família assim, direta. De qualquer forma, você é alguém que... Você não é uma pessoa sozinha na terra. Você não é sozinho na terra. Você representa alguém. Então as nossas decisões precisam estar muito respaldadas na vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Elimeleque tomou uma decisão, porque havia fome em Israel. Gente, havia fome na casa do pão. Que coisa, hein? É forte, não é? Havia fome na casa do pão. Mas existia uma palavra sobre aquela nação, casa do pão. Elimeleque podia muito bem entender a palavra que estava sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua nação, e se manter na terra do pão. Mas ele decidiu ir para Moabe, que fala, Moabe significa terra de um povo. Mas Deus não nos chamou para ser pai de um povo. Deus nos chamou para ser pai de nações. Ele sai da terra do pão, terra da multiplicação, terra da promessa, e ele vai para a terra de um só. Moabe fala pai de um. Não, a promessa de Deus sobre Abraão é pai de uma multidão. Não, eu não posso me demover de minha posição quando eu estou debaixo de uma palavra. Deus está nos chamando para tomar cuidado com as nossas decisões. Nós queremos pontuar muito isso, irmãos. Quando eu estava buscando ao Senhor sobre essa palavra, quando a pastora Tessa me passou e ela me disse os personagens, na hora veio Noemi como aquela que gera, como aquela que está, ela está agasalhando uma promessa, aquela que vê a promessa até 1000 gerações. Pastor, eu não vou viver 1000 gerações. É isso que está o nosso problema, sabia? Porque nós temos uma mentalidade terrena, mas Deus nos chamou e nos deu uma mentalidade eterna. Alô, você está aí? Minha mentalidade, eu não posso pensar apenas no hoje, eu não posso pensar apenas na próxima geração. Eu preciso pensar nas gerações de toda a eternidade, porque Deus nos fez eterno. Você está aí? E quando eu mudo a minha forma de pensar, muda tudo, gente. Sabe que tudo vai depender da minha forma de pensar? Quando eu mudo a minha forma de pensar, muda as minhas atitudes, muda as minhas palavras, muda meu posicionamento, muda tudo. É por isso que Paulo diz aos Romanos no capítulo 2:1, ele diz que nós precisamos transformar a nossa mentalidade. Nós não podemos nos amoldar ao sistema, à forma que o mundo pensa. Conforme o mundo pensa, não pode ser os meus pensamentos. Eu tenho que ter pensamentos de eternidade. Se a Bíblia diz, esperar de Deus, somente nessa vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Uau, então Deus me chama para ter os seus pensamentos. Isaías, acho que é 50, 10 e 11, os pastores podem me corrigir. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. E a palavra também diz que nós temos a mente de Cristo. Ora, se eu tenho a mente de Cristo, e Cristo conhece, o Espírito diz, que a Bíblia diz que o Espírito conhece todas as coisas, e ainda as profundezas de Deus. Aleluia, aleluia. O Espírito penetra todas as coisas, e ainda as profundezas de Deus. Ei, esse Espírito habita em mim e em você. Eu não posso pensar diferente dele.
Como? Por isso que você está falando, pastora. Porque nós precisamos, como Paulo disse, andar nesse mundo como não estivesse aqui. Comprar como não estivesse comprando. Com a mente na eternidade. Ei, a mente na eternidade. Aleluia. Aleluia. Deus não é somente eterno, Ele é o Pai da eternidade. Quando eu entendo e eu tenho uma mente de eternidade, eu sei para onde vou. E eu sei o que estou fazendo aqui. Já os meus passos não podem ser da forma como eu quero. Já as minhas atitudes já não podem ser mais como eu quero. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Eu não estou esperando aqui dessa terra. Não. Aqui eu estou passando por ela. E eu faço como Paulo. Se Cristo me levar, eu estou com Ele, glória a Deus. Mas se Ele me deixar aqui, vou produzir muito fruto para Ele. Com Ele lá ou aqui, eu estou nele. Dentro dele, Ele é eterno. Oh, queridos, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Eu preciso. Aleluia. Voltando para Elimeleque. Ele foi para Moabe. Irmãos, não deu muito tempo, morreu, não foi, pastor? Elimeleque morreu os filhos. Olha a atitude errada, gente, decisão errada. Não, eu vou lá, vou mudar. Quem sabe lá Deus vai me abençoar. Irmãos, Deus é um Deus de aliança, irmão. Você quer saber? Você pode estar passando maior seca, maior problema financeiro na nação inteira. Se você tem uma aliança com Deus, irmão, Ele vai mandar corvo para te sustentar. Eu sei, irmão, eu estou falando do que eu vivo. Ele manda corvo. Ele sustenta com o melhor, com o maná. Ei, se você está em Deus e você conhece, você tem essa convicção, irmão, você não precisa mudar para lugar nenhum, não. Você não precisa se remover de sua posição por causa de nenhuma situação difícil. Elimeleque mudou por causa da fome. Muitas vezes nós mudamos porque nós queremos fugir da situação. Ei, não adianta fugir. Sabe por quê? Mais na frente a gente vai enfrentar o mesmo problema. Né? Não adianta. Se eu não entender, se nós não entendermos que Deus está querendo tratar comigo ali, naquela situação, naquele ambiente, naquele lugar, eu vou viver a vida como fugitivo. Mas Deus não me chamou para ser um fugitivo. Deus me chamou para ser filha, estar na presença dEle. Nossa geração não aprendeu o que é sofrer. Mas eu quero dizer, irmãos, olha, eu não sou masoquista, viu? Gosto de coisa boa, gosto da alegria, eu sou feliz. Me lembrei do corinho, né? Sou feliz porque a Bíblia diz: vou para o céu, para o meu lindo país. Irmãos, tem que ser feliz. Você tem que ser feliz. Amém? Alegria é a cura da igreja. Os pecadores entram e vêem uma igreja alegre, eles é impactado, ou não? Bom, vamos lá. Não fuja do problema, enfrente, encare. Deus é com você. Deus, a Bíblia diz que tudo vai cooperar para o seu bem. Mas pastor, está difícil. Nada é tão maior que o Senhor seu Deus. Nada é maior que o Senhor seu Deus. Se você está nele, você vai passar por essa situação. E tem mais, você vai ficar mais forte, mais poderoso. Você vai ficar ousado, ousada, aleluia, para liberar os céus, para declarar abertos os céus, liberados os céus, ou fechados os céus, porque Deus te dá a palavra de autoridade para isso. É aquilo que nós sempre ouvimos do nosso pastor, que Judas foi o canal para Jesus cumprir o propósito, né? Se nós entendermos cada situação que a gente vive, escute, você sabe qual é o plano primeiro de Deus para nós? Que nós o conheçamos.
O que Deus quer para mim? Deus quer que você conheça Ele. A vida eterna, João 17,3, Jesus diz, é que conheçam a Deus e conheçam a Jesus. Ei, igreja, Deus nos chama para conhecê-lo. É por isso que tem situações da nossa vida que Deus não vai deixar escória. E até o provérbio diz, remova as escórias do vaso da prata e vai sair vaso para o fundidor. Fato é que a gente não quer esses momentos difíceis, né? Mas se a gente entender o propósito, tudo fica leve. Tudo fica leve. Porque você pode ter certeza, cada situação que você vive, você vai extrair. Se você ficar atento, Deus vai se revelar. Deus vai se revelar para você ali. E você vai sair daquela, como os jovens lá da fogueira, que jogaram na fogueira, né? Ilesos, nenhum fio de cabelo. Ei, nada vai atingir você. Parece que está tudo acabando, parece que vai tudo. Não. Tudo está debaixo da potente mão de Deus. Noemi se viu nessa situação, sem marido, sem filho. Ela teve que ir, porque eu acredito, como uma mulher de Deus, ela estava submissa ao seu esposo. A decisão foi de Elimeleque, e ela seguiu. Mas agora se vê, sem os filhos, sem o esposo e as duas noras. Aí ela escuta que na casa do pão voltou até pão. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não precisamos fugir para ir buscar pão em outro lugar, porque tem pão aí dentro. Quem tem Jesus aí, levante sua mão. Quem sabe que Jesus é o pão da vida? Irmão, tem pão na casa do pão. Olha, irmãos, as pessoas que estão com fome têm que procurar Deus, e o endereço de Deus é você. Eu não vou deixar ninguém passar fome não, porque tem pão na casa do pão. Aqui é Belém. Seu coração é Belém, é casa do pão. Você não espera pedir pão, você não é pedinte, você dá pão. Porque você tem presença, o pão da presença, você tem Jesus. Ela voltou, ouviu a notícia e voltou. Quando ela volta, o pessoal, Noemi, não é mais Noemi, a doce, a amada, é amarga. Porque ela disse, não me chame Noemi, me chame Mara. Mara significa amarga. Ela disse, não deu certo, não rolou. Perdi filho, perdi marido, estou voltando para a terra do pão, amarga. E ela, irmãos, ela achava que era Deus que tinha colocado sobre ela aquele jugo. Quantas vezes nós achamos que é Deus no meio de uma situação que não tem nada a ver? Tem coisas que a gente acha que é Deus e a gente que provocou a situação e coloca a culpa em Deus, já viu isso? Mas Deus é muito bom, né? Porque se é comigo, eu digo, mas tu, que história é essa, moço? Tu foi aprontar e vim dizer agora que é Deus. Mas Deus é bom, amém? Ei, ela disse assim, não, Todo-Poderoso, né? Pesou sobre mim. Não, irmãos, ela não conhecia ainda, ela não tinha aquela revelação ainda de quem Deus era, porque não tinha a ver com Deus. O marido dela que decidiu fugir da batalha, fugir da situação, e se deparou com situações difíceis, morreu lá. Ela voltou. Mas, irmãos, Deus é bom, porque ainda que Moabe não era a terra da promessa, Noemi estava debaixo da promessa, debaixo da promessa da posteridade, que de Davi viria o Cristo. Noemi está inserida nessa palavra, na genealogia, e eu acredito que nas entranhas de Noemi isso ecoava. Ela sabia que tinha mais. Ela estava na cidade de Moabe, que dizia que era pai de um, mas dentro dela ela tinha um clamor. Ela sabia que não era só pai de um, ela sabia que tinha 1000 gerações, ela sabia que tinha uma multidão, ela sabia que o legado que ela carregava estava ali. Ela só estava, irmãos, presa a muita angústia ainda, mas ela soube muito bem aproveitar o momento. Quando chegou na terra de Moabe, aliás, quando voltou para a terra de Belém,
E as noras foram com ela. Aliás, só a Ruth, né? Disse, não vou deixar você. O pessoal fala de sogra, né? Fala de sogra não, viu, gente? As sogras que a gente vê na Bíblia, tudo é abençoado. Né? É, sim, porque se a de Pedro não fosse abençoada, Jesus não tinha curado ela, né? Então, vamos lá, vamos orar pelas sogras e abençoá-las, amém? Elas carregam no ventre, irmãos, filhos para a eternidade. Ei, Noemi, dentro de Noemi havia um gemido. Esse gemido não tem a ver com gemido de sofrimento, mas porque para filho nascer tem que ter gemido, tem que ter dor. E Noemias carregava no seu ventre a genealogia de Cristo. Ela carregava dentro dela, porque através de Noemi, irmãos, porque ela pensou, acabou, minha filha, volta para casa, Ruth, volta para casa, órfã, porque eu não tenho, porque a lei do livrato, né? Livrato que diz, é livrato, livreato é livrato. Que se a moça ficasse viúva e tivesse um cunhado, a lei dizia que era para ela casar com o cunhado. Só que Ruth não tinha, os dois irmãos tinham morrido, o outro irmão tinha morrido, e aí, cadê? Então, nessa hora que Noemi chega e diz, filha, olha, não dá mais para eu gerar filhos, não dá para esperar você ter filhos, e etc. Então, volte. Ela disse, não, eu vou ficar, porque Ruth tinha uma mentalidade de eternidade. Ela sabia que não ia acabar ali. Ela sabia que a sua geração não acabava ali. Ela sabia que a sua geração, seu tempo não acabava ali. E ela disse, não, nós vamos ficar. E aconteceu o milagre, porque na terra de Belém surgiu o remidor, um parente de Noemi, para casar com Ruth. Eu vou enxugar bastante aqui por causa do tempo. Ali apareceu Boaz, que casou com Ruth e deu continuidade ao legado, deu continuidade às gerações, para que de Davi viesse o Cristo. Qual é o legado que Noemi carregava? Irmãos, sabe por que nós temos que ter uma mentalidade de eternidade e pensar não somente nessa geração, mas nas gerações que estão por vir, e até quando Jesus nos levar, nós precisamos andar, caminhar, entendendo que nós somos aquelas e aqueles que estão gerando as gerações por vir, porque nós temos um legado a passar. E que legado é? Está escrito em Salmo 72, 17. Alexandre, tu joga para mim aí, Salmo 72, 17, que vai me facilitar aqui para eu não abrir. Salmo 72, 17. E o seu nome será conhecido. Aleluia. Subsista para sempre o seu nome. Prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados o quê? Todos os homens e todas as nações lhe chamem o quê? Bem-aventurado. Em outra tradução, bendito seja para sempre. Em outra tradução está, bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da sua glória. Tem outra tradução aí, não? Deixa eu ver aqui a minha, rapidinho, que eu quero ler na Salmo 72, 17. Rapidinho. Deixa eu ver como é que está aqui a minha aqui. O seu nome, na minha tradução, está aqui, achou? Aê. Eu gosto dessa aqui, é isso que eu quero falar. O seu nome... Vamos ler juntos, gente? Vamos. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá o quê? Propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. E todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Ei, esse é o legado que nós carregamos, viu? Fazer o nome de Deus conhecido, de geração em geração. Pastor, eu não estou na igreja só para receber bênção. Não, as bênçãos acompanham. As bênçãos tem que saber seu endereço, bater na sua porta.
Você tem que conhecer a sua palavra, a sua promessa e conhecer o seu Deus. Nós precisamos aprofundar a nossa vida no conhecimento de quem é o nosso Deus. Alô? E o que eu vou passar para as minhas futuras gerações, pastor? O que eu vou passar para os meus filhos? O que eu vou passar para os filhos dos meus filhos? O que Noemi queria que acontecesse para a sua geração, para a sua futura geração? Que o nome de Deus fosse conhecido, fosse passando de pai a filho. Por que eu não posso me deter, como diz o autor aos Hebreus, irmãos? Que nós não podemos ficar embaraçados. 12:2 de Hebreus. Nós não podemos ficar embaraçados com as coisas dessa vida. Nós temos que nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança. Correr com perseverança. Ei, não se detenha por nada. Tem gente que quer sair do seu lugar porque está passando por problemas, está passando por perseguição, está passando... Ei, não se demova de sua posição. Você está debaixo de superiores promessas. Ei, não vá fugir para lugar nenhum. Se Deus não te guiar, não saia. Eu não sei se essa palavra está fazendo sentido para você, mas Deus está dando o direcionamento para muitas famílias nesse lugar. Ei, você não precisa fugir para outras nações. Você não precisa fugir para lugar nenhum. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu coloquei dentro de você um clamor para você passar o meu nome de geração em geração. Eu te chamei para você fazer conhecido o meu nome. Ei, vamos lá. Ei, vamos lá. Deus nos chamou para fazer o seu nome conhecido, irmãos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Deus nos chamou para fazer o seu nome conhecido, não apenas de ouvir falar. Eu não quero fazer o nome de Deus conhecido só de ouvir falar. Eu quero andar com Ele, eu quero conhecer a Ele, o seu jeito, o seu cheiro. Ah, meu Deus. Ei, eu quero corresponder com Ele. E quando eu caso, eu não vivo com... Eu não tenho o meu relacionamento com o cônjuge só quando está tudo bem. É na prova, é na luta, é na tristeza, é na doença, é em todo momento. É uma mentalidade de aliança. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tem gente que diz assim, ó. A gente escuta muitos coaches falar. Ó, tem até frase. E a gente acha legal, né? Porque mexe com o ego da gente, né? Ah, você tem que estar num lugar onde você é amado e não tolerado. Irmãos, tem lugar mais ambiente mais difícil do que foi para Jesus de rejeição? Jesus saiu, gente. Ele não saiu dela enquanto promessa, enquanto ele não cumpriu todo o plano de Deus. Se você vai olhar para os nossos irmãos, irmão, ninguém foge de batalha não, irmão. Ninguém foge de luta não, sabe por quê? Porque conhece o seu propósito. Ei, quando eu falo de propósito, eu não estou falando de uma promoção, porque subiu o degrau X ou Y. Não. Pelo contrário, muitas vezes você vai fazer a vontade de Deus e você vai até descer degrau. Mas o propósito é que o seu nome seja conhecido de geração em geração. Deus me chamou e Deus te chamou para esse tempo. Ei, não saia do seu lugar. Porque tem aquelas mensagens que não, você fica que você vai receber a bênção. E se não receber? Já pensou Jesus ouvindo uma pregação dizendo, fica firme, você vai ser abençoado. Aí a pouco vai para a cruz. Ei, Jesus, o Senhor vai mudar a nossa forma de pensar. Porque quando você entende quem você é, para que você foi enviado e para onde você está indo, irmãos, você
Você recebe de Deus uma envergadura poderosa. Poderosa. Você não está nem aí com o que pensa ou deixa de pensar. Você quer satisfazer a Deus. Quando eu digo assim, não está nem aí, não estou falando de viver de qualquer jeito. Mas estou falando que você não está nem aí quando você é afligido, quando você é humilhado, quando você é massacrado. Não, você sabe quem você é. Você sabe que você está ali, você está posicionado. Mas por quê? Será que Deus gosta que a gente fica sofrendo? Não, irmãos. É porque você é um ventre que está gerando. Você é um ventre que está gerando. Ruth, eu acredito que Ruth entendeu essa situação. Não vou deixar não. Ela detectou aonde que estava a semente. Aí tem. E ela grudou. Ela disse, não, a gente vai. E você conhece a história de Ruth, como Deus moveu para ela casar com Boaz. E Deus sustentou aquela família ali e cumpriu a sua promessa. Eu quero orar hoje. Eu quero orar hoje por algumas pessoas, sabe? Eu quero orar hoje por você que talvez esteja querendo fugir de alguma situação. Irmãos, a gente tem que chegar a um ponto na vida da gente que a gente tem que dizer assim, não, enquanto Deus não me mover, eu não vou me mover. E tem mais. Às vezes a pessoa diz, não foi Deus e não foi a emoção. Enquanto você não tiver convicção, diga convicção. Enquanto você não tiver convicção, não saia do seu lugar. Fica. E eu não estou falando só de trabalho. Aqui a gente está no contexto de igreja. Estou falando de trabalho. Estou falando de outras áreas também. Vocês estão entendendo? Alô? Sabe por quê? Eu acredito que do sofrimento de Noemi, Deus extraiu a sua semente viva. Do sofrimento de Ana, Deus extraiu o primeiro dos profetas poderosos de Israel. Ei, Deus não fica perdendo para ninguém. Deus não perde. Deus, na sua infinita economia, não desperdiça experiência. Por mais que seja amargo, por mais que seja difícil, Deus toma aquilo e transforma em algo poderoso, que talvez você não esteja vendo agora, mas você vai ver mais para frente. Você vai ver o quê? Vai ver o seu nome se irá propagando de pais a filhos. Você vai ver Deus se revelando aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Você vai ver Deus se revelando de forma extraordinária. Você pode ficar de pé. Aleluia.